Ó, na aula de hoje, que é o capítulo 9 do livro nosso aí, a gente vai estar estudando um dos teoremas mais importantes da matemática, né? Se não o mais importante, que é o chamado Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Ó, o Pitágoras, ele foi um grande matemático e ele começou a estudar relações métricas no triângulo retângulo. O que eram essas relações métricas, né? Ele queria descobrir as relações entre os lados de um triângulo, entre a altura desse triângulo, tá certo? E aí ele chegou a esse conceito aqui para triângulos que têm um ângulo reto. Ele descobriu fazendo medidas mesmo, né? Antigamente ainda não existia o cálculo. Ele chegou a esse teorema, que é o chamado Teorema de Pitágoras, colocando várias medidas para ângulos aí e fazendo a leitura dessa hipotenusa. Como é que o Pitágoras fez? Ele chamou esse maior lado de hipotenusa e os outros dois lados que formavam o ângulo reto, ele chamou de catetos. Então você tem cateto, outro cateto, e o maior lado, aquele que fica oposto ao ângulo de 90 graus, ele deu o nome de hipotenusa. E aí o Pitágoras, fazendo várias medidas, chegou a esse conceito aqui, ó, que a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Esse é o famoso teorema de Pitágoras, né? Essa aula é só para aplicar isso aí, como, o que a gente usa, né? E aí a importância desse teorema, por quê? Muitas construções geométricas e até de engenharia usam essa relação de Pitágoras. Então, aqui, ó, na imagem dessa página, você vê essa ponte aí, ó, de Abu Sultan. Ela foi inaugurada em agosto de 2016 e se localiza no Estreito de Bósforo, de frente para o Mar Negro, em Istambul, na Turquia. E foi a terceira ponte construída para ligar a Europa à Ásia. Seu nome é uma homenagem ao sultão do Império Otomano, Eyüp Sultan. Então, olha só, o que acontece? Essa ponte, apesar dela estar tão longe, para nós aqui, ó, vocês já passaram, eu tenho certeza que todos já passaram em frente à UFES aí. Ali existia uma ponte, há muitos anos atrás, uma ponte antiga, né, que foi ficando, não atendendo mais a demanda de carros, e recentemente foi construída uma ponte que usa esses tirantes. Então, em frente à UFES ali, né, em Vitória, existe uma ponte que usa exatamente isso, ó. Esses tirantes é que sustentam esse vão livre da ponte. Essa ponte, então, o que acontece? Não tinha como o cara construir e colocando peças, né, para escorar isso. E aí o que foi feito? Eles usam esse sistema aqui de tirante, que se chama de ponte suspensa. E esses, na verdade, isso não é nem um, se vocês passarem em frente à UFES, isso não é um cabo de aço, não, no caso ali, você tem uma estrutura, um cilindro de aço mesmo descendo, né, alguns cilindros que sustentam esse vão livre da ponte. Esse modelo de ponte é chamado ponte têncil, né? Ela é suspensa por que não são cabos, em alguns casos pode ser cabos, mas em Tem um pontes cabo dentro. maiores. Oi? Tem um cabo dentro. Pode ter um cabo dentro. Pode, exatamente. O cabo pode estar protegido. Você fez só o revestimento para proteger o cabo de aço que está por dentro. Mas é um modelo muito comum, e aí, quem não viu ainda, eu tenho certeza que se não viu, porque quase todo mundo já deve aqui da turma aqui ter visto. Exatamente em frente à UFES você tem isso aqui. E aí, quando essas pontes são construídas, elas obedecem uma forma de triângulos, tá vendo? E são todos triângulos retângulos, olha, porque aqui vai ser 90 graus entre esse pivô aqui central, né? E o asfalto forma um ângulo de 90 graus. E aí você tem vários retângulos aqui que obedecem a esse princípio que é o Teorema de Pitágoras. Então, gente, ó, é uma matéria bem legal porque tem uma aplicação prática, né? E no mais é gravar essa fórmula. Só que antes de gravar a fórmula, o que o livro faz? Ele vai mostrando para vocês como que Pitágoras desenvolveu isso aí. E aí, se a gente continuar, ó, primeiro ele pede algumas informações em relação à imagem anterior. Ó. Na imagem por isso que é interessante vocês terem o livro, para estar anotando. Ó. Na imagem da página anterior, é possível observar que alguns cabos formam triângulos retângulos com a base da ponte e a torre de sustentação.
Você já estudou que os triângulos retângulos apresentam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e que seus lados são denominados hipotenusas e catetos, e que as medidas desses lados se relacionam de acordo com o Teorema de Pitágoras. Para relembrar esse Teorema de Pitágoras, junte-se a um colega, que não vai ser possível nesse momento, e, em suas palavras, escreva o enunciado do Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras diz que o quadrado usa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, essa primeira questão aqui, vocês iam ter que escrever isso aí, pode escrever no livro. Triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. É exatamente o Teorema de Pitágoras descrito aí conceitualmente. Olha, como o Teorema de Pitágoras pode ser usado para calcular as medidas dos cabos de sustentação da ponte? Aí, meninos, olha só, para calcular a medida desse cabo aqui, não era possível o cara medir isso aqui de antemão, né? Mas ele podia medir essa altura aqui, ele sabia a que altura ia ficar o cabo, ele já tem aqui, a que altura vai ficar, e a que distância do asfalto ele vai terminar. Então, uma maneira de calcular a hipotenusa aqui seria usar uma trena para medir o lado C e o lado B, e a partir do momento que você conhecesse o lado C e o lado B, você usaria o Teorema de Pitágoras. Então, é isso que ele escreve, com uma trena é possível medir os valores dos catetos B e C. Tem como você fazer a medida de quanto que tem o B e quanto tem o C, e a partir desses valores aplicar o Teorema de Pitágoras. Achando o valor de A, você vai estar achando o tamanho do cabo. Então, aqui, seria basicamente usar uma trena para descobrir a que altura o cabo começa, aí você tem o C. E a que distância da base da ponte o cabo vai ser amarrado. Sabendo essa distância e essa, você aplica o Teorema de Pitágoras, tá certo? Então, era só isso, vocês têm que ir preenchendo a apostila com isso aí. Tá? Agora, olha só, os elementos do Teorema de Pitágoras, basicamente, os elementos é o que a gente já falou. Você tem os catetos, que são os lados que formam um ângulo de 90 graus, tá? Os catetos formam um ângulo de 90 graus, e você tem a hipotenusa, que é sempre o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, observe que o ângulo A do triângulo é um ângulo reto, né? Ou seja, mede 90 graus. Por isso, esse triângulo é triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? É um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. O lado oposto ao ângulo reto chama-se hipotenusa, que nessa representação corresponde ao lado BC. Então, como é que você vai saber onde está a hipotenusa? É só olhar, ele está sempre oposto ao ângulo de 90 graus, tá joia? Sempre oposto ao ângulo de 90 graus, você tem a hipotenusa. A hipotenusa vai ser sempre o maior dos lados. E aí, assim, o lado ele tem um tamanho que é diretamente proporcional ao ângulo. Como o maior ângulo é 90, né? O maior lado é a hipotenusa, porque é o lado que está oposto ao ângulo de 90. Os lados perpendiculares que formam um ângulo chamam-se catetos, né? Foi o que a gente já viu. E nesse triângulo representado, os catetos são AB e AC. A hipotenusa é uma palavra grega que significa estar por baixo. Então, estar por baixo por quê? Porque ela está abaixo do ângulo de 90 graus, nessa representação. Cateto também é uma palavra grega que significa que cai perpendicularmente. Então, os catetos perpendicular, gente, quer dizer 90 graus. Então, os catetos formam 90 graus, são perpendiculares, tá? E assim, né, enuncia-se o Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Aí, olha só, tem duas coisas bem legais aqui, que é como que o Pitágoras desenvolveu isso aí, até para vocês entenderem por que é o quadrado, né? O quadrado da hipotenusa, o quadrado dos catetos. E aí eu vou fazer dois casos aqui, Com base no triângulo retângulo representado abaixo, faça o que se pede a seguir. Desenhe 3 quadrados cujas medidas sejam respectivamente iguais a 3, 4 e 5 unidades em cada
lado do triângulo, de modo que um dos lados do quadrado coincida com os lados do triângulo. Então, olha só, por isso que o Pitágoras, o termo quadrado dos catetos, o quadrado, gente, o que é o quadrado de um número? Ó, o quadrado de um número é por causa disso. Ó. Esse lado, aqui tem 3, né? Quando você faz um quadrado de lado 3, você encontra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entenderam por que o quadrado de 3 é 9? É como se você pegasse o 3 e quadrasse ele. Por isso que a gente usa o termo quadrado. Elevar ao quadrado é transformar uma medida linear, que era 3, em uma medida quadrada. O 3, quando transformado em um quadrado, você obtém quantos quadradinhos aqui dentro? Ó, 9 quadradinhos. É por isso que 3 ao quadrado, ó, literalmente 3 ao quadrado. Eu transformei 3, né? Ó, 1, 2, 3 e quadrei ele. Quando eu elevei ao quadrado, eu encontrei 9 quadradinhos. A mesma coisa aqui, ó. Aqui não tem 4, né? Quando eu fizer um quadrado de 4, olha o que é o quadrado de 4. O quadrado de 4 é pegar 4, 4, tá vendo? Ó, e fazer um quadrado. E aí, quando você faz um quadrado de 4, você encontra 16 quadradinhos aqui dentro. É por isso que quando a gente eleva ao quadrado um número, tá? Vocês entenderem assim, geometricamente, o que é elevar ao quadrado, é transformar o lado num quadrado. Um lado 3, quando transformado em um quadrado, ele se transforma em 9 quadradinhos. Um lado 4, ó, um lado 4, quando transformado em um quadrado, ele vira 9 quadradinhos, 16 quadradinhos. São 4, ó, vezes 4, vai dar 16 quadradinhos. E um lado 5, ó, um lado 5, quando elevado ao quadrado, também é a mesma coisa, vai ter 25 quadradinhos. Então, olha só, esse símbolo aqui, existe uma faculdade, vocês já devem ter ouvido falar em faculdade Pitágoras, né? Se vocês entrar no Google e ver qual é a logomarca dela, a logomarca da faculdade Pitágoras é essa aqui, ó. Eles pegaram exatamente esse desenho, que é a prova de que o quadrado de 3 mais o quadrado de 4 é igual ao quadrado de 5. É fato isso, ó. Aqui tem 9, aqui tem 16. E aqui tem quanto? 25. Se você somar 9 com 16, você vai encontrar 25. É por isso que o teorema de Pitágoras é o quadrado da hipotenusa. Ó, eu transformei a hipotenusa num quadrado. É igual à soma dos quadrados dos catetos. Entenderam a questão literal da coisa? Ó, um quadrado de hipotenusa é igual à soma dos dois quadrados aqui, ó, o quadrado do cateto 1 e o quadrado do cateto 2. O quadrado de 3 é 9 e o quadrado de 4 é 16. 9 mais 16 dá o quadrado de 5. Compare a área do quadrado maior com a soma das áreas dos quadrados menores. Então, ó, o quadrado maior é a soma dos quadrados menores. Ou, se a gente voltar aqui, a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Foi assim que o Pitágoras deduziu, né, conseguiu mostrar geometricamente o teorema dele, e mostrou através de um desenho. E vale para qualquer triângulo retângulo. Ó, tem um segundo caso no livro. Ó, na malha quadriculada a seguir, faça o que se pede. Represente um triângulo retângulo cujos lados meçam 6, 8 e 10. Então, vou aqui, ó, 6, 8 e 10. Então, ó, 6 quadradinhos, é só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí 10 é o que vai sobrar, né? Porque é um triângulo retângulo. Desenhe 3 quadrados cujas medidas sejam iguais a 6, 8 e 10. Então, ó, mesma coisa. O que é o quadrado de 6? Se você contar aqui, ó, 6 vezes 6 vai dar 36. O que é o quadrado de 8? O quadrado de 8 é 8 vezes 8, que dá 64. E o quadrado de 10? 10 é 10 vezes 10. Sim. Se alguém contar, vai encontrar 100 aqui dentro, né? Aí você provou o teorema de Pitágoras, porque o teorema de Pitágoras fala, ó,
o quadrado da hipotenusa, que é esse lado aqui, é a soma do quadrado dos catetos. E é verdade, 36 mais 64 é igual a 100. Gente, isso que é geometria. Ó. Geometria é a gente, através de imagens, de desenhos, Encontrar números. encontrar números, exatamente, encontrar métricas, medidas, números. Então, o Pitágoras, quando você ouvir falar assim, o quadrado da hipotenusa, é literalmente pegar a hipotenusa e transformar num quadrado. Quando você transforma ela num quadrado, ó, eu encontrei 100 quadrinhos aqui. O quadrado do cateto, o cateto era 6, quando eu transformei 6 em quadrado, ele virou 36. 8, quando eu transformei em quadrado, virou 64. A soma de 64 com 36 é o 100. E aí, se vocês derem uma pesquisa no Google aí, ó, Faculdade Pitágoras, você vai ver esse símbolo aqui, porque foi bem sacado, né? Eles pegaram Aham. a faculdade e a logomarca deles, eles usaram a prova de Pitágoras do teorema dele, tá? E aí, se você comparar a área do quadrado maior com a soma dos quadrados menores, você vai ver que o quadrado maior é a soma da área dos quadrados menores, que é justamente o teorema de Pitágoras. Gente, ó, a matéria é isso aí, ó. O que a gente tem que fazer daqui para frente é, agora que a gente já entendeu de onde veio, aplicar a fórmula. Então, na aula de hoje, ó, eu vou ensinar vocês aí como calcular aí usando o teorema de Pitágoras. O exemplo 1 está resolvido no livro, então é só acompanhar comigo, ó. Normalmente, como é que vão ser problemas dessa matéria? O cara vai dar para vocês um triângulo e vocês vão conhecer dois lados e ele vai querer o terceiro. Nesse caso, ele quer a hipotenusa, tá vendo? Ó, e eu sei os catetos. Aí eu vou aplicar, ó, o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Essa é a nossa aula de hoje, ó. Hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? É x. Quem são os catetos? 9 e 12. Então, ó, x ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais 12 ao quadrado. 9 ao quadrado dá 81, 12 ao quadrado dá 144. Somou isso aqui, ó, vai dar 225. Toda vez que está ao quadrado e você quiser resolver a equação, você tem que tirar a raiz. Então, quando eu tiro a raiz, ó, mas não é mais ou menos, não. Quando vocês aprendem lá na parte de álgebra, normalmente é mais ou menos. Por que eu não botei mais ou menos aqui? Porque quando está ao quadrado, pode ser mais ou menos. Mas em geometria a gente desconsidera o menos, porque não é possível uma hipotenusa ser negativa. O lado de uma figura não tem como ser um número negativo, o lado é sempre um número positivo. Então eu até desprezei o resultado menos aqui, mas na realidade poderia ser mais ou menos, né, o número que é elevado ao quadrado dá 225. E aí, se você fizer a continha, a raiz quadrada de 225 é 15. Então, x é igual a 15. Tá? Observe o seguinte, pessoal. Todo triângulo retângulo ele é proporcional ao triângulo de 3, 4 e 5, que foi o primeiro triângulo que a gente viu. Então, ó, se 3 virou 9 e 4 virou 12, você podia ter feito essa questão de cabeça. Tá? Ó, 3 virou 9 porque ele foi multiplicado por 3. 3 vezes 3, 9. Era, o primeiro triângulo que eu ensinei para vocês era 3, 4 e 5. Então, se 3 virou 9 e 4 virou 12, é porque eles foram multiplicados por 3. Logo, a hipotenusa, que era 5, vai virar 15. Né? Existem alguns problemas que dá para fazer mentalmente, às vezes, numa prova. Eles, igual aqui, ó. Aqui nesse aqui, se você sabia que aqui era 6 e aqui era 8, era provável que aqui fosse 10, porque 6 é 2 vezes 3, 8 é 2 vezes 4. Então, 2 vezes 5 será 10 a hipotenusa. Todos os triângulos retângulos são proporcionais ao triângulo 3, 4 e 5. Qualquer triângulo retângulo, se você descobrir que um lado foi multiplicado por 7, todos os outros foram multiplicados por 7, que é aquela parte da matéria que a gente estudou, né, de proporcionalidade. A proporção tem que ser a mesma. Se esse lado foi multiplicado por 3 e esse foi multiplicado por 3, o 5 também vai ser multiplicado por 3. Aí, olha,
A letra B também, o exemplo 2 também está resolvido. Só que aí entra uma coisa que eu queria lembrar com vocês aqui, ó. Como é que você vai fazer essa hipotenusa ao quadrado, né? Então, ó, ele deu os lados, só que agora tem um monte de coisa que eu não conheço aqui. Mas eu mantenho a mesma regra, ó. A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Só que a hipotenusa é x mais 1, tá vendo? Tem que colocar entre parênteses para não errar. O cateto aqui é x e aqui vai ficar uma raiz ao quadrado. Aí, olha só, gente. Vocês lembram como é que faz isso aqui? Ó? Isso aqui se chama quadrado da soma. Vocês estão estudando isso com o Clento, não estão? Normalmente, nessa época, vocês vão começar a ver isso com ele. É o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, ó, tem que tomar muito cuidado, que não pode falar que isso aqui é x ao quadrado mais 1, não. Isso aqui é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá vendo? Ó, se chama produtos notáveis, é o quadrado da soma. Eu já vi lá no livro de vocês que vocês vão estar vendo isso com Clento, aí se não começaram ainda, vocês vão estar estudando isso. Então, ó, lembrou que se você tiver uma expressão x mais 1 ou x menos 1, qualquer coisa que for somar ou subtrair é o quadrado da soma. O que, que muda quando for menos aqui? É que vai ser menos aqui no duas vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui ficaria x ao quadrado mesmo, tá vendo? E toda raiz quadrada elevada ao quadrado, corta o radical. Aí eu cortei o radical, deu 7. Aliás, não é só o radical que pode cortar, essa questão fica até fácil, ó. X ao quadrado de um lado, x ao quadrado do outro, vai cortar, porque se você passar para o outro lado, vai passar negativo. E aí um vai cortar com o outro. Passa esse 1 para cá, ó, vai ficar 2x é igual a 7 menos 1. Tá vendo? Então, 2x igual a 6, x igual a 6 dividido por 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, ó, esses não precisa nem copiar, e já está aí copiado para vocês dentro da parte nossa aí como exemplo resolvido. Aí, olha o que eu fiz, gente. Eu fiz o seguinte, ó, como eu vou passar como tarefa para vocês para sexta-feira, eu vou estar corrigindo na sexta-feira, esse agora é com você, da página 64 aí. Aí eu peguei uma letra que eu achava mais complexa já para fazer hoje, para ficar mais fácil para vocês fazerem as tarefas, tá? Essa letra aqui é a letra C do agora é com você. Olha como ele faz, ó. Ele dá um triângulo retângulo grande, né? E ele quer saber essa medida de x. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu não consigo achar o x porque está faltando esse pedacinho aqui, ó. Aí eu vou pensar assim, ó, como eu sei que esse é 4 e esse é 4 raiz de 5, eu vou descobrir esse pedaço todinho aqui, ó, esse y, que eu chamei de y. Eu vou falar, ó, a hipotenusa ao quadrado é 4 ao quadrado mais y ao quadrado. Aí, se eu descobrir quanto vale esse trecho todo aqui, para descobrir quanto vale esse pedacinho para eu terminar o exercício, é só pegar isso tudo e diminuir do x que eu já tenho aqui. Então, ó, eu vou começar assim, ó, a ao quadrado é b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí eu peguei, ó, 4 raiz de 5 ao quadrado, tá vendo, ó? A hipotenusa ao quadrado, 4 raiz de 5 ao quadrado, é igual a 4 ao quadrado, que é o cateto, mais y ao quadrado. Então, gente, ó, eu estou usando esse triângulo grande primeiro, tá vendo? Para descobrir quanto vale esse y que eu inventei, não tinha no exercício, o cateto aqui de baixo, ó, da base. 4 ao quadrado dá 16. E a raiz de 5 ao quadrado sai do radical. Então, ó, por isso que ficou 16 vezes 5, ó, porque 4 ao quadrado é 16, raiz de 5 ao quadrado dá 5. 4 ao quadrado dá 16 e y ao quadrado. Ó, isso aqui dá 80, e aí o 16 vai para lá negativo. Vai ficar, ó, 80 menos 16. Só que 80 menos 16 é 64, tá? Ó, então, y ao quadrado é igual a 64, porque isso aqui é 64. E quanto vale a raiz quadrada de 64? Ó, raiz quadrada de 64 vale 8. Então, ó,
sabia que isso aqui era 4 raiz de 5, sabia que isso aqui era 4. Com isso, eu consegui descobrir esse lado aqui, que vale 8. Então, agora, ó, quanto vale esse pedacinho aqui? Esse pedacinho é 8 menos o x. Tá vendo? Ó, esse era um dos mais difíceis aí da série do Agora é com você. Então, você tinha que fazer assim, ó. Eu primeiro usei o triângulo grande para descobrir esse pedaço todinho aqui, ó. Aí eu descobri que esse pedaço todinho, usando, ó, isso como hipotenusa, isso como cateto C, isso como cateto B, eu consegui descobrir esse lado aqui, ó. Se isso tudo vale 8 e esse pedacinho vale x, isso aqui vale 8 menos x. Agora, olha só, eu vou usar o teorema de Pitágoras aqui, ó, nesse triângulo menor. Eu vou pegar esse triângulo menor e vou fazer o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é 4 ao quadrado mais 8 menos x ao quadrado. Então, ó, quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é o a agora? Ó, o a é o x. Eu vou pegar aqui x ao quadrado, tá vendo? Quem é o b? 8 menos x. É esse pedacinho. Então, vê se vocês conseguem entender. Eu tive... Pode falar. Eu volto. Ó. O que acontece, gente? A ideia da questão era a seguinte, ó, voltando para vocês entenderem bem a questão. Eu não tinha como aplicar Pitágoras aqui para achar o x, porque eu não sabia esse pedacinho. Então, o que eu fiz? Para descobrir esse pedacinho, eu usei o Pitágoras no triângulo grande. Então, quando eu usei Pitágoras no triângulo grande, eu fiz assim, ó. Eu peguei 4 raiz de 5 ao quadrado, 4 ao quadrado e y ao quadrado. Ao fazer isso, ó, mas por que virou 16 vezes 5? Porque 4 ao quadrado é 16 e a raiz de 5 ao quadrado é 5. Aí isso aqui é 80, ó. O 16 vai para lá negativo, isso aqui dá 64. Qual o número ao quadrado que dá 64? Ó, raiz quadrada de 64 é 8. Aí, ó, quando eu descobri que isso tudo aqui é 8, aí o que eu fiz? Ó, o que eu estava precisando, então, é 8 menos esse trecho aqui que é x. Então, é 8 menos x. Agora, é como se eu tivesse esse probleminha aqui para fazer, que é igual ao segundo exemplo que eu fiz lá. Porque agora eu já descobri que tudo aqui vale 8, ó, então esse pedacinho é 8 menos x. Aí eu uso o teorema de Pitágoras, olha, a ao quadrado, só que agora meu a vale x ao quadrado, né? 8 menos x ao quadrado e 4 ao quadrado. Estou usando esse triângulo aqui, ó. Então, x ao quadrado, ó, x ao quadrado é o 8 menos x ao quadrado mais o 4 ao quadrado. Aqui, ó, que vocês vão ter que aprender. Isso aqui é o quadrado da diferença. O que é o quadrado da diferença? Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, quadrado da soma e quadrado da diferença, a gente vai usar muito aqui. Tem gente que quer fazer logo. Ah, não, Toff, isso aí é 64, ó. Ah, não, isso aqui é 64 vezes... Deixa eu só desativar aqui. Isso aqui é 64 vezes 64 mais x ao quadrado. Não pode ser, né? Porque olha só, é o quadrado da diferença. Então, o quadrado da diferença é, ó, tudo bem, repete o x ao quadrado, mas aqui é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, tá vendo? Ó, menos 2 vezes 8 vezes x mais o quadrado do segundo. É aqui, ó, que eu quero que vocês prestem atenção, que isso aqui, ó, é o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, como é negativo, fica negativo, mais o quadrado do segundo. Daí, ó, o x ao quadrado, gente, ó, de um lado, e o x ao quadrado do outro pode cortar, porque vai para cá negativo. E esse menos 16x, ó, porque 2 vezes 8 é 16. Menos 16 vai para o lado de cá, mais 16. E 64 mais 16 é igual a 80. Feito isso, ó, basta passar o 16 dividindo. O que é 80 dividido por 16? É 5. Aí, ó como é verdadeiro, ó.
Se isso aqui for 5, tá? Ó, vamos testar. Se isso for 5, se o x for igual a 5, isso aqui vale 3. É verdade, ó. 4, 3 e 5 é um triângulo de Pitágoras. Agora, se isso aqui for 5, isso aqui vai dar 3. 3 com mais 5 vai dar realmente o y que eu tinha visto que dava quanto? Que dava 8. Então, olha só. O que nós temos aí para vocês praticarem até sexta-feira, tá? Não é muita coisa, não precisa nem enviar para mim, não. O que eu vou fazer na sexta-feira? Ó, a tarefa que eu corrigirei na sexta-feira é a continuação disso aqui, ó. Se vocês olharem, eu fiz essa letra C, tá vendo? Eu acabei de resolver a letra C. Como eu vou deixar gravado para vocês aí, tá? Vou até parar a gravação aqui, né? Então, ó,